lá, gente. Comentar um pouquinho aqui com o cenário de renda variável. Cenário um pouco complexo aqui para gente navegar, né? Você tem, não vou repetir muito o que o Genta e o Bruno já comentaram, mas tem dois ciclos muito diferentes acontecendo lá fora e aqui dentro, né? Então, quando você tem um Fed provavelmente acelerando em queda de juros, você tem um Banco Central brasileiro com necessidade de subir juros. Indo direto ao ponto, assim, minha percepção é que o cenário externo é dominante, em geral é dominante, né? A gente já teve outros ciclos de altas de juros aqui no Brasil em que a bolsa acaba andando, principalmente quando você tem uma atividade forte, as empresas melhorando o resultado. Eu acho que acaba que o micro ele pode expor às vezes um pouco ao macro. Já para não repetir o que eu falei no último call, né? A gente viu uma temporada muito boa, né, de resultados, então o micro das companhias realmente esse ano tá bom, a gente está vendo revisão de lucro para cima. E eu acho, como eu falei, assim, eu acho que o cenário externo, se a gente tiver certo nele, faz realmente acelerar a queda de juros, ele pode ajudar a equilibrar um pouco esse cenário um pouco pior. Claro que tem muita gente que fala, não, subir juros é bom para ancorar e o juro longo pode fechar, mas acho que, sem dúvida, é ruim. Né? É ruim subir juros para as companhias, se aumentar a atividade financeira, você aumenta o custo de capital, aumenta, pelo menos retarda, né, ainda mais a migração de renda fixa para renda variável. Acho que sair dinheiro de renda variável já não tem muito mais onde sair, né, dada a quantidade de dinheiro que saiu nos últimos anos. Então, sem dúvida, é um cenário ruim. Mas eu acho que o cenário externo ele acaba sendo preponderante. Né? A gente viu ao longo desse semestre, né, o que aconteceu quando você voltou a ter um pouco de fluxo externo para a Bolsa. Né? Se a gente teve ali 40 bi de saída de estrangeiros no primeiro semestre, né, fez um momento muito ruim da Bolsa, com um retorno de cerca de 10 bi, né, que a gente teve ali em julho e agosto. A gente já teve essa alta muito forte do índice, né, quase 15% em 2 meses. Né? Então, acho que isso mostra que o mercado está leve, acho que tem pouca gente alocada e qualquer fluxozinho externo pode ajudar a andar. Então, eu acho que as coisas estão assim, entre olhar para um copo mais cheio e um copo mais vazio, eu ainda continuo com um pouco mais cheio. Eu acho que o cenário externo pode ajudar a ter esse pouco de fluxo para cá. É claro que a bolsa andou bastante nos últimos meses, então, assim, valuation ainda é barato, mas não é mais tão barato quanto era 2 meses atrás, né? Então, a gente tem que botar isso em um ponto de vista. Então, já tem coisas com níveis de valuation mais justos. Mas, no âmbito geral, a bolsa é uma bolsa com múltiplos ainda bem atrativos, tá? Então, só seguindo essa linha que eu comentei, assim, a gente acabou, ao longo do último mês, a gente reduziu um pouco algumas posições, né? A gente botou no bolso algumas posições, aumentou um pouquinho o nível de caixa do fundo. Não que eu acho que a bolsa vai ter uma realização forte, mas acho justo respeitar um pouco dessa alta que a gente teve. E um cenário, como eu falei, é um pouco confuso, né? Apesar de eu ainda ter um viés mais otimista com ele, com o net das coisas para a bolsa aqui dentro, ainda acho que, claro, tem dúvidas sobre o cenário. O valuation também já não é uma coisa mais tão descarada, né? Apesar de ainda achar barato. Então, na margem que a gente fez foi reduzir um pouco algumas posições, botar um pouco no bolso, mas a gente segue com a cabeça ainda um pouco, ainda de forma geral, construtiva aqui para a bolsa, baseado no cenário micro, né? A gente sempre precisa se basear no micro, claro que a gente ouve um pouco o que está acontecendo no cenário macro, mas o que importa para a gente é o resultado das companhias, e a gente realmente tem visto várias companhias com tendências boas ali de resultados, com revisão de earnings. Então, isso que é o que impera aqui para a gente ter nosso view ainda construtivo para a renda variável, tá? Indo direto ao ponto das posições, assim, acho que entre destaques ali que a gente aumentou e reduziu ao longo do mês, acho que, sem dúvida, o destaque positivo foi Bradesco. Quem acompanha a gente nos últimos meses sabe que a gente, ao longo dos últimos 2 anos, a gente basicamente só teve Banco do Brasil e Itaú entre os bancos, são as maiores posições aqui do fundo, inclusive. A gente carregou bastante tempo. E aí, no mês passado, a gente fez um shift para Bradesco. A gente via ali o Bradesco antes da temporada de resultados do segundo tri, com um nível de valuation já bem amassado, né? Todas as últimas temporadas de resultados do Bradesco ele teve uma performance muito ruim pós-resultado, o resultado é decepcionante. Na nossa análise dessa temporada agora, você tinha um nível de valuation que o Bradesco estava ali a 0,8 book, abaixo do valor patrimonial, e o Itaú já negociando quase 2 vezes, né? Então, a gente achava a simetria boa para esse resultado. A gente decidiu montar uma posição, então, mais ou menos de 5% nos fundos. A gente achava a simetria positiva, acabou que a gente foi compensado ali com resultado positivo, então o banco teve uma performance muito positiva no mês depois do resultado. Resultado esse que assim, mostra já algum cenário de melhora, né? Longe de dizer que as coisas estão resolvidas, mas mostra principalmente uma aceleração de receita. O Bradesco ele foi muito conservador, teve que puxar crédito, né? Teve que segurar
resolver os problemas, e a receita estava naturalmente ficando um pouco abaixo. E já mostra uma retomada de receita nesse último tri. Então, acho que é o primeiro indício, né, que o Bradesco pode estar entrando numa tendência de retomar os resultados, não vai voltar para o resultado que tinha antigamente, a gente não acha que volta para retorno do patrimônio de 20%, como já teve, mas talvez eles tenham uma meta de chegar em 15% no ano em 2026, talvez isso possa ser antecipado para o ano que vem, eventualmente. Então a gente ainda sabe que é uma recuperação gradual, mas acho que o primeiro passo foi dado nesse resultado, então é uma posição que a gente montou e segue segurando ali depois desse resultado. Tá? Outras posições que a gente montou, a gente aumentou um pouquinho ao longo do mês também por posição de Gerdau, que a gente já vinha carregando, basicamente por preço, o cenário ainda de commodity de forma geral é negativo, mas olhando para a Gerdau especificamente, a parte Brasil, né, a gente está vendo essa demanda muito forte, aquecida, então demanda aqui não é problema, isso está ajudando também a empresa a passar um pouco de preço, então a gente acha que por mais que o cenário de China e cenário externo seja ruim, a parte doméstica a gente acha que compensa, então é uma posição que a gente aumentou mais um pouquinho ao longo do mês. Outra posição que a gente voltou foi a Apvida, voltou que a gente já teve em outros momentos, a gente estava zerado, a gente voltou com uma posição pequena, a tendência de resultados também vem melhorando, o segundo trimestre seguido ali que a empresa mostra resultados melhores, então a gente resolveu voltar até uma posição ali no papel. E um outro nome que a gente adicionou também recentemente foi a Rail, né, a Rumo. Basicamente era um papel que a gente vinha um pouco com uma visão mais cautelosa, a gente vinha com receios, principalmente por ser um ano de safra um pouco pior da agricultura, por medo de uma pressão ali do frete, mas o que a gente está vendo ali, chegando no final da safra, apesar de ter sido pior que o ano passado, não foi tão ruim assim, e a gente tem visto a negociação de frete provavelmente caminhando para um cenário um pouco melhor, então assim, não deve ter queda de preço, isso ajuda ali nas projeções, então acho que tirou um pouco dos riscos que tinha dentro do case. Tá? Bom, do lado de redução, a gente zerou ali a posição que a gente tinha em Vibra, basicamente colocamos no bolso, a chegou no nosso target ali perto de R$26, a posição que a gente aumentou bastante, perto de 20%, então subiu ali mais de 20% rápido, a gente decidiu só colocar no bolso, a gente sai gostando, esperando ali um momento melhor de entrada de novo. Cielo, na posição que a gente carregava, tinha a questão da OPA, a OPA aconteceu nesse mês, então a gente acabou botando a posição na OPA e encerrou essa posição, a empresa acabou fechando capital. E aí posições menores a gente acabou reduzindo reduzimos um pouco Itaú, reduzimos um pouco a posição de Loja Renner, então outras posições no fundo que a gente foi reduzindo marginalmente de acordo com a performance. Tá? Acho que destaques no mês, né? Positivo, já comentei de Bradesco, a Renner que eu comentei agora, sem dúvida foi um destaque positivo, subiu mais de 20% também no mês. Apesar dessa alta, a gente segue posicionado, a gente só reduziu, mas segue posicionado. É um case que mostra também essa questão de retomada doméstica, né? Começando a aparecer, a gente teve um segundo tri muito fraco, né, por questão de calor, né, o inverno que não chegou, então naturalmente a coleção de inverno não vendeu, teve problema no Rio Grande do Sul, e mesmo assim a gente achou o resultado, nesse contexto, né, ruim, macro, um resultado bom, já conseguiu pelo menos crescer vendas, mesmo com o efeito do Rio Grande do Sul e efeito de inverno pior. Então a gente espera um terceiro tri já bem melhor, tudo está indicando ali no que a gente está vendo dos dados mais de curto prazo. Então é um case que a gente acha que pode ser passado pelo vale também, de revisão de resultado para baixo, e pode entrar numa temporada de revisões para cima de números. Tá? Então, apesar da alta forte, a gente mantém. Este lado negativo, você vale comentar o setor de educação, o setor que a gente foi montando ali ao longo do ano. O setor segue sem momento, dinâmica micro, né? Ainda um pouco desafiadora, mas também dinâmica de valuation, né? O setor está caindo 50%, 60% no ano. Foi isso que chamou a gente a atenção, independente da gente estar com um momento talvez não tão positivo de curtíssimo prazo, o valuation já mais do que descontou isso aí, então é um setor que sofreu ao longo do mês, mas é uma posição que a gente vem mantendo, é um qual que a gente, como falei, não tem um trigger específico de curtíssimo prazo, mas olhando para 6 meses, 12 meses, a gente está bem convicto que o nível de valuation que está hoje não se mantém. Tá? Bom, acho que é isso, gente, acho que esses foram os principais destaques ali para falar do mês. Vou passar aqui para o Eric.